Bem-vindos ao podcast Sala dos Professores, um podcast da Intuitivo. Nós hoje estamos no Instituto Piaget, que é em Vila Nova de Gaia, e estamos com o Celestino Magalhães e com a Júlia Soares. Eu quero agradecer-vos por nos terem recebido aqui. E para este podcast hoje é um bocadinho falar sobre o uso da Intuitivo no ensino superior. Antes disso, só para conhecermos os nossos convidados, queria que vocês dissessem qual é o vosso cargo que tem aqui na instituição. Eu dou a vez às senhoras para ser educado e simpático, mas já agora boa tarde a todos. É um gosto estar aqui presente mais nesta sessão de Sala dos Professores. Júlio, faz favor. Boa tarde, antes de mais agradeço o convite e eu aqui no Instituto Piaget portanto, dou apoio à formação pós-graduada. Eu no Instituto Piaget sou um professor adjunto e coordenador da pós-graduação em TIC, Ecossistemas Híbridos de Aprendizagem. Muito bem. Só para nós, enfim, normalmente fazemos umas questões rápidas só para criar alguma empatia com o nosso público. Por isso, a primeira questão é que vocês nos digam qual é o vosso desporto favorito. Júlia. O meu é caminhar. Ok. Ótimo. O meu desporto favorito, pádel. Ok. Muito bem. Nós estamos aqui numa instituição de ensino superior que tem, já agora, tem educação, saúde e desporto, certo? Exato. É só para ter certeza por causa do desporto. Qual é a vossa música favorita? Eu é uma música do James, Sometimes. Para mim é YouTube, One. YouTube. Muito bem. E um filme? Braveheart. Muito bem. Lista de Schindler. Ok. Spielberg. Vocês estão em sintonia. Várias vezes, depois os filmes históricos. Exato. Nós combinamos. Muito bem. Então parece que foi feito antes. Uma personalidade. A minha é a minha mãe. Para além da minha mãe, se for já que estamos na parte histórica, Leonardo da Vinci. Ok. O inventor. O inventor, aliás, o homem de certo ofício. Sim, exatamente. E depois, qual é a vossa maior qualidade? Que vos atribuem ou que vocês conhecem em vocês próprios? Acho que simpatia. Acho que é uma das coisas, mas é o que recebo de troco quando as pessoas dizem algo em relação a mim. Eu acho que a minha é a dedicação que eu demonstro às coisas. Muito bem. Sobre a Intuitivo e a forma como tem sido usada aqui no Piaget. Não sei se nos querem explicar. Por norma, a Intuitivo é muito conhecida no ensino básico e secundário, até por estar muito ligada também à questão dos exames nacionais. No ensino superior não é muito comum. Aliás, são um estudo de caso, inclusivamente em Portugal. Por isso, gostava que nos fizessem aqui algum contexto de como é que a Intuitivo apareceu aqui no Instituto Piaget. Pronto, eu posso se calhar começar a fazer esta introdução. Nós temos aqui no Instituto Piaget, não temos só ensino presencial, mas temos também ensino híbrido e ensino totalmente online. O que significa que, para estes casos em que temos estes cursos e que temos esta oferta do ensino online, sentimos a necessidade de ter uma plataforma mais robusta e mais capaz que nos permitisse tranquilizar quando tivéssemos que fazer esta avaliação online. Nós começámos por debater, isto foi até uma preocupação que foi transmitida pela Júlia e também pelas próprias coordenações dessas formações pós-graduadas, em que nos tempos anteriores usava-se uma plataforma ou usava-se outros instrumentos não tão seguros e se calhar que não nos davam tanto essa tranquilidade, nomeadamente os formulários e para passar esta formação online, e então havia esta preocupação de perceber se nós conseguíamos ter esta avaliação usando uma plataforma que nos desse mais segurança. Nós, na altura, conversámos sobre várias plataformas, tivemos a ver até ofertas internacionais, ofertas estrangeiras, umas mais capazes, outras menos capazes, outras mais gamificadas, outras menos gamificadas, e até que eu já conhecia a Intuitivo e apresentei a Intuitivo cá dentro aos colegas para perceber se era
pelo menos esta plataforma, que não na totalidade, porque não há soluções ideais, não há soluções completamente perfeitas, mas na sua globalidade se nos dava essa tranquilidade e essa segurança, tanto para fazer a avaliação como para passar essa avaliação e recolher os elementos. E pronto, e assim chegamos a esta situação de adotar a Intuitivo A na vossa, instituição. a vossa primeira preocupação era uma questão de segurança dos dados e a forma como os alunos interagiam, os estudantes aqui interagiam com o processo de avaliação, é isso? Sim, também, exatamente. Essa é uma das grandes preocupações e reconhece isso como mais-valia. Exatamente, que a plataforma assegura, exato, porque sendo um tipo de formação, um tipo de ensino online, ou seja, nós não estamos na presença física dos estudantes, nós queríamos garantir, claro que não há 100% das garantias, isso é inevitável, mas pelo menos com um grau de segurança capaz da nossa parte, em que essa avaliação é feita dentro daquele tempo e para não haver muitas fugas temporais nem na realização daquele trabalho, e também que garantir que o estudante tinha acesso a uma plataforma que para ele fosse simples, porque nós hoje podemos, e atenção, estamos a falar de público adulto, estamos a falar de público que já está muito maiores de 8 anos e que já está a trabalhar, até se calhar alguns deles mais velhos do que qualquer um de nós que está aqui, e que por vezes se visse confrontado com uma plataforma que fosse difícil de utilizar e difícil de implementar essa avaliação, poderia fazer um dropout do estudante, e que para nós era complicado, porque se nós estamos a oferecer e se o nosso foco é exatamente o estudante, independentemente da situação geográfica, independentemente da situação mesmo de ensino e até da situação em que está, que ele se sinta seguro, se sinta num ambiente tranquilo e se sinta então responsável para estar a realizar a sua avaliação. Então, requeiro. O Intuitivo está em toda a instituição? Sim. Sim. Ou seja, quem quiser utilizar. Ou seja, tem acesso a todos os professores e todos os alunos. Sim. Do Instituto Piaget. Existem licenças. Desde as licenciaturas, pós-graduações. Licenciaturas não, porque não há possibilidade de ser feita avaliações online. Mas temos, por exemplo, os acessos dos maiores 23, de estudantes internacionais, que estão neste momento a utilizar a plataforma para a realização da avaliação. Isto só para completar aquilo que o Dr. Celestino disse, é que efetivamente nós conseguimos transpor o tipo de questões e um teste escrito para uma forma online. Okay. Realmente essa plataforma dá-nos essas ferramentas. E já agora, não só apenas aqui no campus de Gaia, mas nos 4 campos do Instituto Piaget, ou seja, os docentes de Viseu, os docentes de Almada e os docentes de Silves têm também acesso às contas de Intuitivo para poderem usar. Em toda a instituição Piaget? Em toda a instituição, na missão, certo. Quais são as grandes vantagens que vocês veem na plataforma? Portanto, já disseram algumas, ou seja, a questão da segurança, a questão de poder ser feito num formato digital e já analógico também, não é? Eu acho que uma das grandes vantagens é nós conseguirmos ter a correção imediata. Ou seja, o docente não tem que estar a corrigir manualmente. Quando falamos de turmas que têm 100 e tal alunos, sim. Portanto, conseguimos que a avaliação seja feita naquele período de tempo. Portanto, é a escola que estipula o dia e a hora. Portanto, nós dizemos que a avaliação deve ser feita das 21 às 22 e, por exemplo, damos 50 minutos para fazer as questões. Isso é possível. E todas as questões são corrigidas logo no imediato. Ou seja, se a escola entender divulgar as avaliações logo a seguir, é possível. fazer. Para além disso, imaginemos que ao ser colocada uma questão, houve um erro na resposta ou na correção. Também é possível nós detectarmos esse erro e corrigirmos logo na plataforma e ele dar-nos logo a correção exata daquilo que se pretendia. Consigo também saber que numa turma de 100 e tal alunos, X% tiveram positiva, X% tiveram negativa. Consigo saber que tipo de questões é que erraram mais. Ou seja, tudo aquilo que eu pretendo no final da correção eu consigo obter. Há uma análise estatística que é feita em tempo real, que interagir mais rapidamente sobre os alunos. Consigo também perceber
quanto tempo demorou o estudante a fazer a prova. Portanto, há uma série de itens que eu consigo retirar em 2, 3 minutos. Enquanto que se fosse manual ou na plataforma que nós Sim, a usamos. questão do tempo era Não conseguíamos mais, isso Sim. é evidente. Sim. Se mais alguma vantagem que queres acrescentar? Sim, já agora a Intuitivo pode ser independentemente de qual a plataforma, qual o instrumento digital que está a ser utilizado. Ou seja, nós temos muitos alunos. Exatamente. Nós temos muitos alunos e, como disse a Júlia, muitas das provas são feitas à noite, são feitas em horário pós-laboral, porque nós vimos o nosso público trabalha e às vezes eles até ainda estão em deslocação ou até estão no exterior e podem realizar as provas a partir do telemóvel, a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, em qualquer zona geográfica, logo tenham acesso à internet. Outra situação que para nós foi uma grande vantagem é que muitas destas provas, ou muitos destes testes que são feitos, os professores responsáveis por essa avaliação são especialistas que trabalham, por exemplo, no caso da saúde, em hospitais, em clínicas, ou seja, não são propriamente dito professores a seu tempo inteiro. E por vezes para eles é difícil, até eles sabem o que é que querem, porque eles são especialistas, eles não têm a parte mais pedagógica, não têm a parte mais didática, eles sabem o que é que têm que questionar a nível da especialidade, mas tinham dificuldade, por exemplo, em construir o próprio elemento, o próprio instrumento de avaliação. E a Intuitivo veio-nos facilitar nesse processo, porque o professor, o especialista diz o que é que quer avaliar, envia as questões previamente, por exemplo, para a Júlia, e a Júlia pega e transforma aquilo num instrumento de avaliação. Acaba por construir um instrumento para depois o docente poder aplicar. Exatamente, sim. Ok. Isso parece-me interessante. A outra questão é como é que os docentes receberam a plataforma, ou seja, uma coisa são vocês que já estão dentro do processo há algum tempo. Como é que tem sido a aceitação por parte dos docentes? Foi boa, no sentido que é mesmo como a plataforma se chama, é intuitivo, ou seja, não é de difícil acesso. Eu acho que aprende-se rapidamente. E claro que vêem vantagens nos resultados da própria avaliação, ou seja, que informação é que lhes dá no final da avaliação daquela turma. E em relação aos alunos? Têm algum feedback por parte dos alunos? Como é que os alunos reagem aos exercícios que fazem dentro deste tipo de plataformas? Porque grande parte destes alunos, como vocês disseram, sendo adultos, já passaram por outras formas de avaliação ao longo da vida. E como é que estão a reagir, ou como é que reagiram a esta implementação? De forma muito positiva. Inclusivamente aquilo que nós. Lá está, outra vantagem nesta plataforma é que nós no ano passado tínhamos tínhamos uma das coisas que os nossos estudantes tinham dificuldade era em saber qual era a questão que não tinham respondido, tinham que percorrer o teste todo. Nós transmitimos essa dificuldade à empresa e de forma rápida responderam-nos, portanto resolveram essa situação, inclusivamente os alunos ao fazerem a avaliação, do lado esquerdo aparece portanto uma barra em que têm as questões e numa cor diferente tem aquela que eles não respondeu. Outra vantagem que é excelente é que se o estudante por algum motivo a rede cai ou fica sem internet, aquilo que ele fez está gravado, ou seja, não perde aquela informação. Também outra vantagem que os alunos também têm falado é que não necessitam de submeter a prova para que ela fique gravada, ou seja, no tempo em que termina a prova. Está. Exatamente, ou seja, são essas grandes vantagens. E em termos visuais, é muito agradável, é apelativa, é clara, é limpa, ou seja, não veem qualquer desvantagem e preferem a utilização. Deixa-me só complementar. Comparado com o que era o anteriormente, em muitos problemas com os estudantes, porque, como dizia a Júlia, caiu a rede, não consigo, vou voltar outra vez, já não tenho tempo porque fiquei sem internet, ou a frustração, e depois respondeu, mas eu já tinha feito até aqui e agora tenho que voltar tudo nisso. Nós tínhamos muitas queixas, entre aspas, não é? Tínhamos muitas os estudantes no final de uma prova a dizer eu não consegui por causa disso, eu não consegui por causa daquilo, eu não tive internet, eu agora não consegui fazer aquilo, telemóvel, etc. E
E isto veio-nos tirar grandes dores de cabeça, ou seja, veio-nos É uma tranquilizar. frustração enorme quando nós estamos a preencher às vezes um formulário online Por e depois exemplo, já temos preenchido 20 Tudo questões, de repente cai, e quer dizer, Temos o que começar é dramático, isto, essa frustração exato. imagino E que foi, seja. e foi exatamente estas preocupações que os estudantes vieram ter connosco e estas situações que se estavam a manifestar e que para nós nos inquietavam, porque nós, sendo uma instituição de ensino superior que fornecemos este serviço, queremos que ele corra da melhor forma possível. E ao perceber que as coisas, então tivemos que tomar uma atitude e tivemos que perceber para onde é que tínhamos que ir. Vocês já mencionaram isso, uma mais-valia é a proximidade da Intuitivo convosco, ou seja, Certo. há uma necessidade, faz-se um na hora. pedido e estão ali, não é? Sim. Isso de facto é uma coisa que é nova, não é? Claro. Porque grande parte das vezes isto Demora a implica responder. ir ao outro lado da Califórnia, Quase. quase, não é? Para nos darem algum tipo de resposta. Veem isso como este processo participativo muito Sim. Fundamental. fundamental para vocês. Ainda ontem coloquei uma questão a um dos colegas da Intuitivo e hoje de manhã tinha a resposta. Portanto, não têm sido impecáveis e em termos de Suporte, de apoio. exatamente, sim. Muito bem. E do ponto de vista da formação de professores? Assim, é assim, eu já dei, inclusive nós temos agora aí umas formações em aprendizagem cooperativa e uma das ferramentas digitais que foi apresentada aos colegas, porque os colegas vieram aqui a este polo ter a formação, uma porque eles sabiam que existia a licença, mas muitos deles nunca tinham utilizado. E uma dessas formações, uma das ferramentas digitais que foi mostrada foi exatamente intuitivo. E mostrar, aqui exemplificar em alguns minutos, que é como disse a Júlia, é mesmo intuitivo, Sim. ou seja, quem estiver habituado a usar o digital, a usar uma ferramenta, uma plataforma digital, não vai precisar de uma curva de aprendizagem muito longa, nem muito tempo despendido para começar a usar a própria plataforma. E eu mostrei-lhes aqui em 20 minutos como é que eles podiam pegar num teste que até agora fazem em papel, como diz a Júlia, e pode continuar, mas passá-lo para o digital, porque a Júlia daqui a bocadinho até vai partilhar connosco algumas do que faz os testes que constrói e desses especialistas, e que eles veem que têm vários tipos de questões, vários tipos de instrumentos, ou melhor, de instrumentos não, de recursos que podem usar neste instrumento, desde imagens, desde áudio, desde texto, e eles viram que em minutos conseguem construir um instrumento de avaliação facilmente, que possa ser fácil de ser distribuído aos estudantes, fácil os estudantes responderem e eles irem buscar logo esse retorno para não ter que esperar para a semana seguinte ou para daqui a 15 dias, dar o feedback ao estudante e ter que reajustar alguns processos. É um bocadinho isto que entretanto vou pedir também para evidenciar, mas antes disso, uma das grandes vantagens que vocês conhecem também é o facto de termos um banco de recursos, não é? Ou seja, a plataforma tem um banco de recursos, mas no vosso caso vocês têm que construir o banco de recursos, porque instituições de ensino É muito superior, particular, exato. não existem, ou seja, não existem na plataforma, pelo menos que vos dê essa mais-valia de poderem usar as questões que já estão no banco de Já recursos são para poderem construídos, exato. ser usadas. Porque vocês estão a fazer tudo de raiz, não é? Quer dizer, agora já não, mas já têm alguma experiência, não é? Exato, mas já existe, portanto, nós podemos construir bancos de questões, partilhá-las com vários docentes e os vários docentes poderem Porque é utilizar. uma vantagem o facto de terem vários polos Exatamente. e o mesmo curso em Gaia, ou em Almada, ou em Oceano, poderem mesmo rapidamente acesso, ter cruzamento nas questões, não é? Isso é exato, uma vantagem exato. para os docentes desde logo, não é? Não, Exato. foi aquilo que eu lhes tinha dito. Se vocês são docentes da mesma unidade curricular, do mesmo curso, só estão em polos distintos. Ao partilhar uma base de dados, em vez de um docente ter que construir 10 questões, basta cada um construir duas, alimentam a base de dados e todos eles têm as 10 questões, por exemplo, ao final, e depois vão aumentando e vão trocando entre eles. E podem Vão chegando ser, vantagens. rapidamente editadas se quiserem personalizar alguma coisa. Ou alterar em qualquer altura o pormenor. Imaginem, por exemplo, que nós temos que fazer uma avaliação e há aqueles alunos que não tiveram uma avaliação positiva e têm que repetir, têm que fazer um exame, têm que fazer algo. É fácil tu pegares num instrumento que foi construído e tu formular e reestruturar. Aquilo que eu ia pedir agora é que vocês fizessem uma partilha de alguns exemplos práticos daquilo. Então, pegando num texto que já está feito, portanto, eu vou clicar nele. Portanto, digamos que é o design do teste.
digamos assim, portanto tem questões de verdadeiro e falso, questões de escolha múltipla, tem questões de desenvolvimento, de correspondência, por causa este teste não tem esse tipo de questões. Consigo também inserir uma imagem e pedir para legendar. E, portanto, o que é que eu consigo obter deste teste? Consigo ir à correção, consigo exportar todas as notas para um Excel, consigo exportar as provas para um PDF, e estamos a falar de provas individuais. Exatamente, ou seja, são as provas que os alunos realizam, que ficam Exato. a prova de cada um dos alunos num registro que, se for necessário, arquivar, por exemplo, na plataforma de gestão do próprio Piaget, né, que usamos o Nónio, ou até enviar para os alunos com anotações, podemos fazer através da PDF. Exato. E as tais estatísticas que eu vos falava, portanto, são estas: a nota mais alta, a nota mais baixa, em termos de percentagem, quantas positivas, quantas negativas. Também consigo ver o início e a conclusão da prova, por exemplo, desta estudante que iniciou, a prova estava agendada para o dia 8 de maio, ela iniciou às 21 e encerrou às 22. Só para vos mostrar, em termos de resultado como é que fica num PDF. Portanto, eu aqui posso dizer que se quer ou não incluir o logotipo, incluir a nota. Portanto, tenho várias opções. Não vou selecionar nenhuma, mas se selecionasse Sim, eram e agora também, se calhar, para incorporadas. exportar, pronto, não vamos ver o PDF porque estamos a partilhar a tela, mas de qualquer maneira também não vamos partilhar porque não tem dados respectivos Ok, da aluna e tens, que não são dados sensíveis da nossa instituição, como vocês podem ver, está ali identificado o nome, a nota, etc. Portanto, como nós vos dissemos, garantindo a proteção de dados também é um dos cuidados que temos na instituição. Como devem compreender, não vamos abrir os resultados que a aluna teve nesse teste. pronto. Há bocadinho também falamos sobre Também, se quiseres mostrar as estatísticas, estão logo lá em cima, portanto, à frente da correção, ver aí as Ok. estatísticas, clicar, porque aí nós costumamos, vemos logo até de um arranjo gráfico, Uhum. como é que foi o comportamento que os alunos foram tendo ao longo das questões, não é? E aquele tempo que demoraram, as questões onde demoraram mais tempo a responder, as questões que foram mais, de resposta mais rápida, qual a percentagem de respostas certas ou erradas em cada uma das questões, qual exatamente a média que foi feita para cada uma delas, a mediana. Portanto, nós logo aqui, a partir da estatística, conseguimos ter, através de um aspecto visual, ou seja, através de um aspecto gráfico, conseguimos logo ter um aspecto geral e do panorama do comportamento que os nossos alunos tiveram na realização desta prova de avaliação. Também consigo obter uma versão física, ou seja, imaginando que pretendo que esta avaliação seja feita em papel, eu consigo exportar aquilo que fiz para um documento em Word, digamos assim, em PDF. Não vai dar, E para é? descarregar, lá está, também toda essa parte. Tínhamos que partilhar depois a tela, e que nós estamos a partilhar melhor. Estamos a partilhar a tela, mas como vocês podem ver, é fácil, com simples cliques nós não vamos conseguir ver por causa de estarmos a partilhar a tela em vez de estar a partilhar o desktop. Conseguimos. Não conseguimos porque está a partilhar a tela. Ah, é capaz de estar na tela, sim. Pronto, de qualquer maneira, é um documento normalíssimo, ou seja, ele extrai em PDF ou pode ser depois também exportado para o Word e que nos Uhum. permite até personalizar com o logótipo da instituição, colocar um cabeçalho já pré-formatado nos nossos documentos pré-formatados que temos na instituição e se houver então a necessidade de o imprimir e entregar em Exato. formato físico, facilmente nós passamos do digital para o analógico com simples cliques do rato, como vocês viram, a Júlia fez 3 cliques Uhum. e tinha o documento completamente produzido. Portanto, o tal banco de questões estão aqui nos exercícios. Aqui estão inseridos todos os exercícios que a escola colocou para as avaliações e posso agrupá-las por professores. Portanto, posso fazer filtros por professores ou etiquetas. E já agora, antes de entrar nos filtros, estarem em cima. Se vocês repararem lá em cima, logo aqui no topo, aqui onde vocês têm aqui estas várias páginas,
já estão 604 páginas criadas com exercícios. Se vocês repararem, portanto, a nível de instituição, e como nós dissemos, nós somos uma instituição que está espalhada geograficamente ao longo de Portugal continental, e partilhando estas 604 páginas, portanto, imaginem já a quantidade de exercícios que já estão aqui produzidos para poder ser usado não só pelos docentes que nós temos aqui na nossa instituição de Vila Nova de Gaia, mas também por todos os outros que estão nas outras instituições ou nos outros campos espalhados ao longo de Portugal. Para além de que isto é um ecossistema fechado, ou seja, só os utilizadores do Instituto Piaget e que estão registados e que estão neste ecossistema do Instituto Piaget é que têm acesso a este banco de questões e a estas questões que podem usar. E depois podes explicar como é que fazer os filtros. Os filtros podem ser por professores, podem ser por tipo de exercícios, podemos até criar por áreas disciplinares ou por unidades curriculares. Posso colocar etiquetas, pronto, neste caso não tenho. Posso visualizar a questão, ou seja, em termos visuais, como é que ela fica. Porque nos permite depois fazer uma organização e uma formatação, se tivermos essa necessidade, e também já agora podes abrir ali em cima o tipo de exercícios, só para mostrar os vários tipos de exercícios que estão disponíveis. Desde, como disse a Joia outra vez, a escolha múltipla, o texto em que o aluno tem que dar uma resposta, portanto tem uma resposta aberta, tem uma pergunta aberta e tem que dar uma resposta, se calhar abrindo uma avaliação. Exato, se eu criar, portanto, não consigo ver o botão de criar avaliação. Portanto, se eu clicar aqui no criar avaliação, vou-lhe dar um nome da avaliação, por exemplo, um A. Vou dizer que é uma ficha, que é clássico, criar. E, portanto, ao criar um novo exercício, aparecem-me as várias opções de exercícios, nomeadamente a escolha múltipla, verdadeiro e falso, de texto. Aqui no texto podem ser respostas curtas ou longas, submissão de imagens, qualquer imagem que eu quiser posso colocar. Preencher o texto é deixar espaços em branco e adicionar uma legenda, ordenar, legendar, conectar, segmentos, tabelas, ou seja, uma variedade enorme de exercícios que eu posso colocar na minha avaliação. E claro, como disse a Júlia, e eu vou corroborar esta opinião, é uma plataforma que é muito intuitiva. Como vocês viram, aqui em questão de minutos, nós mostramos como é que vocês podem do zero, claro que se não tiverem nenhum banco de questões, têm que as introduzir, mas pensem só, ao final do mês, com vocês usarem isto com os vossos colegas e a terem os vossos docentes a utilizar, o banco de questões cada vez mais alimentado, o que é que no futuro vos vai poupar a nível de tempo, a nível, se calhar, de organização do vosso serviço e até na própria construção dos vossos recursos, porque, como diz o nome, é muito intuitiva e a Júlia é o exemplo disso, porque a Júlia conhece o antes e conhece o agora da nossa instituição e, em jeito de conclusão, Júlia, o que é que tu queres dizer para finalizar então Sim, esta... é muito fácil de acesso, é muito fácil construir uma avaliação, portanto, até agora tem corrido muito bem na utilização desta plataforma. E é da nossa opinião, sugerimos que experimentem, testem, elas têm as versões gratuitas de teste para vocês perceberem como é que ela funciona e depois vejam se é então útil para as vossas instituições e poderem também utilizar e difundirem perante os vossos docentes. Muito bem, muito obrigado por essa partilha. Para nós finalizarmos e antes de fecharmos, há duas questões finais que eu ia colocar aqui ao professor Celestino, que é saber se por acaso tivesse um superpoder que pudesse melhorar a educação, qual seria esse superpoder? Gostava que todos os meus alunos tivessem aquela empatia dentro da sala de aula quando estão comigo e quando eu lhes proponho os desafios e lhes trago as atividades para serem realizadas de modo a aprofundar e que eles possam produzir um conhecimento que lhes seja útil, que seja válido, que essa empatia, ou seja, que essa alegria e que vejam as minhas aulas, que venham aprender com alegria, ou seja, que eles sejam todos felizes nas minhas aulas para poderem aprender e para poderem então construir esse conhecimento. Portanto, o superpoder da empatia. Da empatia, exato.
E qual é o maior desafio que enfrentamos neste momento na educação? O maior desafio que enfrentamos na educação. Eu acho que hoje em dia os nossos docentes ainda não conseguiram estar completamente integrados, que os alunos que têm à sua frente não são os mesmos alunos que tinham há 5 anos atrás. E que hoje devemos ir mais ao encontro dos interesses que eles trazem para as nossas aulas, claro, fazendo essas pontes para o currículo, e que se calhar enquanto nós docentes vamos ter que nos reorganizar e reinventar dentro da sala de aula, mas perceber que os alunos hoje, ouço tantas vezes dizer, e tu também se calhar ouves, que os alunos hoje não têm interesse nenhum, que não sabem nada, que não estão para aqui virados, e eles que sabem é muito, acho que nós ainda nos falta um bocadinho ir ao encontro desse muito e aproveitar esse muito que os alunos sabem. Ok, muito bem. Agradeço à Júlia, agradeço ao Celestino e agradeço ao Piaget por nos ter recebido aqui. Nós voltamos no próximo episódio da Sala dos Professores. Até lá. Muito obrigado por este momento.